Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, né? Não sei qual é o seu momento. Hoje eu vou falar de um tema que eu amo demais: intimidade. É um dos princípios, é o sexto. Falta só um, que vai ser o da semana que vem. Intimidade. Tem 2 versículos que a gente precisa começar por eles. Um deles é Gênesis 1:28. Na verdade, 1:26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Intimidade. Como falar de intimidade? Intimidade tem a ver com relacionamento, né? Você já perguntou para um pai, você já disse para um pai que o filho dele parece com ele? Você já percebeu a reação dele? Não tem nada que alegra mais o coração do pai do que dizer que o filho se parece com ele. Esse versículo de Gênesis 1:26 mostra exatamente aquilo que Deus quer com a gente. Ele olhou para si mesmo, Pai, Filho e Espírito Santo, e disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Esse tema, ele me lembra um espetáculo que eu fiz há alguns anos atrás, chamado Quinta Estação. E uma das coisas que eu falei na Quinta Estação foi sobre intimidade. E foi justamente com a música, que é a nossa música de hoje, chamada Intimidade, do Antônio Cirilo. E eu me lembro que quando eu fiz essa coreografia na época, eu tinha filhos ainda menores, e tem um dia na escola dos meus filhos, tinha um dia onde a filha ia se vestir como a mãe e o filho ia se vestir como o pai. Então minha filha Sara pegava o meu sapato, pegava as minhas roupas, pegava tudo aquilo que era meu, levava para a escola e se vestia de mamãe. Para se parecer com a gente. Eu adorava isso, eu ainda tenho foto dela desse tempo. Porque isso tem a ver com aquilo que Deus quer com a gente. Essa música Intimidade, ela fala exatamente disso. Da mesma forma que eu falei na semana passada, eu quero te sugerir que você faça isso novamente. Que você pare, ouça essa música. Nessa música ele diz: Jesus, eu quero muito você, quero pegar suas sandálias e esconder para você não sair, porque eu quero estar perto de ti. Se eu, que sou mal, eu que sou humana, tenho esse desejo de estar perto dele, você tem ideia do quanto ele deseja quando ele escreve um versículo como esse? Que ele olha para si mesmo e fala: eu quero fazer alguém parecido comigo. Não tem como me parecer com alguém se eu não for íntimo dessa pessoa. E intimidade é tempo, é gastar tempo com ele, é investir tempo com ele, é estar com ele, é ouvir o coração dele e deixar que ele ouça o meu coração. Então o versículo que eu sempre ministro sobre intimidade, eu falo, Salmos 25:14, ele diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Outra versão fala os seus segredos. Você revela os seus segredos para quem? Você revela para qualquer um ou você revela para o seu melhor amigo? O Senhor quer e Ele precisa ser o nosso melhor amigo. Ele quer ter momentos onde, nesses momentos de intimidade, é onde Ele revela segredos, é onde Ele fala conosco, é onde Ele nos ensina coisas que só na intimidade são possíveis. A expressão do amor de Deus para nós nisso é trazer o Espírito Santo para isso. Eu sempre, quando eu estou ministrando, eu falo que Deus queria tanto um relacionamento com a gente, que primeiro Ele esteve sobre nós no Velho Testamento. Estava longe. Depois Ele veio, se tornou homem e veio habitar entre nós 33 anos e meio. Jesus, Deus Filho. Mas depois Ele sobe e Ele diz: espera até que eu envie alguém. E Ele vem como Espírito Santo para habitar dentro de nós. O que é mais íntimo do que isso? Não existe maior intimidade. Mas você sabe o que é pior?
é possível ter Ele dentro e não ter nenhum relacionamento com Ele. Como, pastora? O coração de Deus o tempo todo anseia por nos trazer de volta a um lugar de onde, na verdade, nós nunca deveríamos ter saído, que é o jardim, que é aquele lugar onde Ele vinha. A Bíblia fala que Ele vinha todo fim de tarde para estar com o homem, para falar com o homem, para ouvir o homem. Quem perdeu esse lugar e saiu desse lugar de intimidade foi o homem. Deus nunca desejou isso. A Bíblia fala que Deus não fez o homem para a perdição. Não fez, Ele não quer. O coração de Deus não se alegra quando qualquer um se perde. A Bíblia também fala que o coração de Deus se alegra, tem festa no céu, quando um pecador se arrepende. Então nós precisamos entender esse lugar de intimidade. Eu preciso desejar muito, muito. E tem um salmo de Davi. Eu entendo que Davi é um exemplo de intimidade. Não quando ele foi rei simplesmente, não. Mas quando ele estava atrás das malhadas. No lugar onde ele escreveu muitas das músicas que são os salmos que a gente conhece. Quando ele estava simplesmente com a sua harpa, tocando diante das estrelas, diante do Senhor, um céu imenso onde ele cuidava das ovelhas e o Senhor estava ali com ele. E o Senhor falava e o Senhor preparava ele para algo tão maior, que é o tempo de ser rei. Ele era um homem segundo o coração de Deus, não porque ele não pecava, não porque ele não errava, mas porque o Senhor era o centro da vida dele e ele queria muito. O Senhor já demonstrou inúmeras vezes o quanto Ele nos quer. Agora, Ele espera de nós isso. Então tem um salmo de Davi que ele diz: como a corça suspira pelas águas, assim suspira a minha alma por Ti. Esse sentimento tem que nos invadir. Esse sentimento tem que nos encher. Esse sentimento tem que ser o direcionador daquilo que eu faço diante do Senhor. Como a corça suspira pela corrente das águas, assim por Ti, ó Deus, suspira a minha alma. Será que você pode fazer essa oração? Será que você seria o autor desse salmo? Eu e você precisamos buscar esse lugar. Não tem como adorar alguém de quem eu não sou íntimo. Não tem como adorar alguém que não me conhece e que eu não conheço. É impossível falar que Deus nos conhece. A Bíblia fala que até os fios da nossa cabeça Ele sabe quantos são. Mas o que é que nós conhecemos de Deus? Você dizer que conhece a Deus é a mesma coisa de você falar que você conhece. Você conhece o presidente do seu país? Você pode dizer que você conhece? Não, você sabe quem ele é. Uma figura que está ali na mídia, que está tomando decisões sobre o nosso país, que está definindo, seja você concordando com ele ou não. Ele é o presidente, ele está ali. E eu não posso dizer que eu conheço o meu presidente. Por quê? Porque eu não sei o que ele gosta de comer, eu não sei que horas ele dorme, eu não sei o que alegra o coração dele, eu não sei o que entristece o coração dele. E de quem você é íntimo, você conhece. Você sabe aquilo que alegra e você busca fazer, e você busca realizar para Ele. Então o Senhor não precisa de nós, mas Ele quer um relacionamento íntimo, 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 íntimo conosco. Porque só nesse lugar de intimidade, que os segredos do Senhor serão revelados. Uma vez eu estava ministrando num congresso em Brasília, e eu estava num momento de muita adoração, deitada no chão. E o Senhor disse para mim: Cida, volta para casa e prepara um lugar para nós dois. E eu fiquei muito impactada com isso. Aí eu saí de Brasília, eu moro em Goiânia, e eu saí dali, voltei para casa e eu comecei a me envolver com as coisas e de repente eu esqueci. E eu não fiz o que o meu Senhor me pediu. Mas Ele é paciente. Exatamente 1 ano depois, eu estava na mesma igreja, deitada no mesmo lugar. Olha o zelo de Deus. E o Senhor disse para mim assim: filha, cadê o nosso lugar? Irmãos, que vergonha de Deus que eu fiquei. Ele me pediu algo tão simples e eu não fiz. Nesse dia eu levantei, voltei para casa e na minha casa tinha um cômodo cheio de coisas. E eu corri, comecei a tirar, e meu esposo veio e me perguntou: Cida, o que é que está acontecendo? Eu disse para ele: o Senhor falou comigo. E falou: então tudo bem, continua aí.
porque ele conhece a esposa que ele tem, né? E aí eu tirei tudo de lá de dentro. E quando eu abri, era um lugar que estava muito feio, paredes tortas, paredes todas furadas, tinha mofo, muito feio. E eu comecei a preparar aquele lugar para mim e para ele. E esse lugar foi, pela primeira vez na minha vida, eu nunca tinha feito nada disso, com a ajuda de uma pessoa que falou: pastora, por favor, deixa eu te ajudar. Foi a única pessoa que entrou e ele ofertou um dia dele para mim. Então nós raspamos a parede, nós lixamos a parede, nós pintamos, emassamos, pintamos. Pintei com a cor que ele queria, que ele trouxe no meu coração. E uma das paredes, eu fiz um desenho, 2 árvores, um banco, que normalmente quando eu estou adorando eu lembro desse lugar. Eu me vejo nesse jardim com ele, né? E eu fiz árvores, uma grama, flores. E ali, nesse lugar, tinham um tapete, algumas armas que o Senhor me deu, almofadas, um som, minhas Bíblias. E ali eu tive experiências. Meu Deus, quantas coisas o Senhor me revelou nesse lugar que Ele pediu para fazer para nós dois. Um dos meus livros, o Dá-me Tuas Vestes, foi feito nesse lugar. Um dos quadros proféticos que eu tenho na minha casa foi dado nesse lugar. Porque quando Ele pede um lugar, se você ouvir, Ele vai falar com você. Não é que precisa, Ele fala, o lugar é Ele, mas isso é um zelo, é um mimo de Deus. Esse lugar não existe mais. Hoje eu moro numa chácara. E um dia eu fui surpreendida por Deus. Porque na minha casa tem um jardim na porta. E um dia uma das minhas discípulas, da minha igreja, me chamou assim do lado e falou: pastora, olha aqui. Quando eu olhei o meu jardim, era exatamente o desenho que tinha no meu quarto de oração. Sabe o quarto de guerra do filme? Esse lugar é um lugar necessário, muitas vezes. Então hoje, eu não tenho esse quarto mais, mas eu tenho o meu jardim. 2 árvores, um banco, grama, flores, ele e eu. É só isso que precisa. Não sei se o Senhor vai te pedir um lugar, mas Ele quer seu coração. Ele quer um tempo de qualidade. Ele quer viver com você momentos de intimidade. Só nesse lugar, os segredos do Senhor vão ser revelados para você. Amém? Eu disse, eu amo esse tema. Que o Senhor possa ser o seu melhor amigo. Nesse lugar, vale a pena. Deus te abençoe.